para fazer essa transformação, né, de nós sermos professores mais ativos. E hoje eu vou explicar um pouquinho aí o que eu entendo por professor ativo. Mas vamos só lembrar, tá? Na primeira live a gente falou sobre taxonomia de Bloom e a definição dos objetivos de aprendizagem. Na segunda live a gente falou sobre os 4 tipos de avaliação, que é a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa, a avaliação somativa e a autoavaliação. Ontem nós falamos sobre as 3 formas de mediação em sala de aula, que é por meio da instrução direta, facilitação da aprendizagem e o coaching. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 3 atitudes mentoras fundamentais que todo professor precisa ter para que o processo na sala de aula aconteça da melhor forma possível, tá bom? Gente, só fazer o combinadinho, quando vem para a live da Educaetos, tem que trazer caderno, tem que fazer anotação, é sempre muito conteúdo que eu gosto de compartilhar com vocês. E vou pedir um favor também, se vocês tiverem alguma dúvida, para vocês anotarem nessa caixinha que tem aí, para ela não se perder, porque eu não vou ficar olhando a live agora no modo selfie, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou estar ali, ó, no quadro, tá bom? Para eu não perder a pergunta e não deixar de responder. Se alguém estiver disposto, que eu tô querendo, estou pedindo quase pelo amor de Deus, para aparecer na live, fazer uma pergunta e a gente interagir, vai ser muito legal para mim. Eu quero diminuir aí ao máximo, tá? O distanciamento entre a gente, tá pertinho de vocês, auxiliando nesse processo de desenvolvimento, tá? Vamos começar então, que eu sei o que vocês querem, é conteúdo, é formação, é desenvolvimento, então eu vou ali pro outro lado, tá bom? Vamos lá então. Tem uma mensagem aqui pra vocês, tá, gente? Quem tava aqui na live ontem sabe que eu apresentei uma surpresa. Várias pessoas, né, têm me pedido para reabrir as inscrições do curso de aprendizagem ativa na prática. Nas minhas lives sempre tem alunos meus que comentam, enfim, a gente tem postado alguns comentários bem bonitos, né, que alunos meus têm compartilhado sobre como o curso está mudando a vida deles. E aí a gente resolveu, né, abrir o curso mais uma vez e fazer esse acompanhamento bem próximo dos alunos. E essa reabertura, ela vai vir acompanhada de uma oferta muito especial que a gente vai divulgar num grupo do WhatsApp VIP que já está aberto, tá? E só para esse grupo que eu vou divulgar essa oferta. Então, se você quer conhecer essa oferta, entre no grupo. Como entrar no grupo, Janaína? Você precisa chamar no inbox do Instagram, que o meu marido Moisés vai te explicar como é que faz isso, que ele é meu parceirão aí nesse processo. Tá bom, gente? Olha, não vai ter muitas vagas, porque eu gosto de fazer um atendimento bem especial, bem personalizado, mas para vocês que me acompanham aí na live, vai ter uma vaga para vocês. Então vamos lá. Gente, 3 atitudes mentoras que eu quero compartilhar com vocês hoje. O que são atitudes mentoras? Esse termo foi trazido pelo Reuven Feuerstein, que é um israelense, e ele, no momento da fundação do Estado de Israel e após a Segunda Guerra Mundial, diversas crianças, né, que sobreviveram ao campo de concentração foram levadas, elas eram de diversas nacionalidades, mas foram levadas para o recém-criado Estado de Israel e com sérios traumas, muitas delas sem familiares, algumas com os familiares, mas os familiares também traumatizados. E eles pediram, né, ao Reuven, que já era um professor renomado, porque tinha estudado com Piaget e com diversos outros pensadores da educação, que ele desenvolvesse um projeto para o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, né, que não estavam conseguindo se desenvolver nessa área por conta dos traumas emocionais. E então, estudando e aplicando diversas metodologias, ele estabeleceu 10 atitudes mentoras fundamentais que todo professor precisa ter, ou todo psicólogo que trabalhe na área do desenvolvimento cognitivo, né, precisa prover às crianças, aos jovens, e hoje até para idosos a gente pode utilizar essa lógica dele, né, para que essas crianças ou esses jovens possam se desenvolver. E dentre essas 10, eu não vou falar das 10 hoje, ele colocou que 3 são fundamentais. Se a gente alcançar essas 3, a gente já consegue garantir que haverá ali um desenvolvimento cognitivo. Então, posteriormente, a gente começou a trazer essa ideia para a sala de aula e eu posso dizer para vocês, gente, na minha prática, que essa ideia modificou muito, muito a minha vida como professora, como educadora. É uma chave, é um pulo do gato e por isso que eu vou compartilhar hoje com vocês, tá? Não é muito conhecido no Brasil, os estudiosos não falam muito disso.
mas para mim foi muito transformador, tá? Então, quais são essas 3 atitudes mentoras? A primeira delas é a que a gente chama de intencionalidade. Estão com o caderninho aí, né? Intencionalidade e reciprocidade. O que isso significa, gente? É uma sacada muito importante e que vai legitimar hoje o porquê que eu tenho falado de semana de professores ativos, tá? A intencionalidade é como se fosse a lupa, é a atenção que a gente vai dar para alguma prática que a gente quer realizar. Então, vocês sabem, né? Se vocês são professores da educação básica ou do ensino superior, a gente tem uma gama de conteúdos e de habilidades que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa desenvolver nos nossos alunos, né? Ou melhor, auxiliá-los a desenvolver, mas a gente precisa fazer escolhas. A gente faz escolhas porque a gente nem sempre consegue alcançar todo o programa, porque ele realmente é irreal, tanto na educação básica quanto no ensino superior. E também a gente precisa focar porque naquela aula eu não vou trabalhar tudo aquilo, eu vou trabalhar um pedaço de tudo isso, né? Então a gente tem uma intenção clara que a gente materializa na forma dos nossos objetivos de aprendizagem. A gente sabe aonde a gente quer chegar. Só que só ter essa intenção, o que para muitos professores isso tem sido o único foco, não garante a aprendizagem. Para que a aprendizagem ocorra, e eu comentei disso ontem, a gente precisa, aqui é o professor com a sua intencionalidade, a gente precisa que haja uma reciprocidade dos nossos alunos. Tá? O que é essa reciprocidade? A gente pode definir como estado de vigilância. A gente precisa que o aluno esteja lá nos escutando, prestando atenção, né, naquilo que a gente está fazendo, né, naquilo que a gente está falando, na atividade que a gente está provendo. Adianta a gente ter uma intenção linda e não ter ninguém prestando atenção na gente, né? É a mesma coisa de você ter um filho, você o seu objetivo é fazer uma correção no seu filho e o seu filho não está te ouvindo, está com fone de ouvido, está ouvindo música, está olhando para o lado, enfim, né? A gente pode utilizar exemplos diversos, tá? Você tem uma intenção, por exemplo, de viajar, fazer uma viagem para alguma localidade. O que você começa a fazer, no caso da intenção que você tem? A olhar com muitos detalhes, a aprofundar, por exemplo, no mapa, no GPS, enfim, né? Só que você precisa, de alguma forma, para você chegar lá, que algo também corresponda a isso, tá? No caso desse exemplo da localidade, seria você ter instrumentos que te levem a esse local. Você precisa de um carro, você precisa de gasolina, você precisa de uma série de coisas. Na sala de aula, o que você precisa para você chegar onde você quer chegar? Você precisa da atenção do seu aluno, né? Você precisa que ele esteja em devolutiva lhe dando essa atenção. Só que o grande problema hoje em dia é que os nossos alunos estão numa geração onde eles são muito dispersos, onde há muita falta de foco. Conseguir concentrar hoje em dia é muito mais difícil do que foi outrora. Na verdade, essa educação ela já não funciona há muito tempo. Tá? Para mim, ela já não funcionou tanto. Né? E hoje em dia menos ainda, porque existem muitas distrações. Então a gente precisa de alguma forma, gente, fazer com que dentro dessa nossa intenção o aluno traga essa reciprocidade, que ele consiga focar na gente. Então, para isso, gente, nós precisamos ser, eu preciso falar essa palavra para vocês, tá? Nós precisamos ser ativos. Os professores querem que os alunos sejam ativos, né? O sonho deles, dormem e acordam sonhando com isso. Ai, quem me dera ter alunos engajados, né? Participativos, ativos em sala de aula. E a gente fica como? Sentado, parado, passivo, pensando, a minha intencionalidade é tão linda, só que ninguém presta atenção em mim, né? Só que também faz parte da nossa responsabilidade como professor em conquistar essa reciprocidade. Então, a gente tem que bolar formas de colocar o aluno ali junto com a gente, de fazer essa ligação. Uma vez eu fiz um post, né, que eu falava que o mais importante na educação é o que acontece entre a alma do professor e a alma do aluno. Essa conexão, essa linha imaginária que liga os dois, que se não acontece, gente, o aprendizado ele também não acontece. Acontece às vezes num decoreba, tá? Mas o aprendizado efetivamente não, tá? Então, fiquem muito atentos, tá? Que a responsabilidade de vocês não é apenas preparar uma aula maravilhosa, uma aula linda,
tá? E utilizar a metodologia ativa mais chique, eu sempre brinco aqui, né? Que foi desenhada em Harvard, tipo peer instruction, né? A sua responsabilidade não é só essa. A sua responsabilidade é também garantir isso, tá? Então a gente tem que descer do pedestal, gente. Eu falo aqui pra vocês, vamos botar aquela sandalinha da humildade rasgadinha de couro, comprada na feira hippie, pra gente poder entender que se o nosso aluno não tá com a gente, de nada valeu o nosso trabalho, tá? Nós temos que ser ativos, ok? Indícios de que essa reciprocidade está acontecendo. Você faz perguntas em sala de aula para o grupo todo e a pergunta não está sendo retórica. Os alunos te respondem. Vários alunos levantam a mão querendo responder, vários alunos querem participar. Isso é um indício de que você está conseguindo a reciprocidade. Você propõe uma atividade em grupo e os alunos não ficam, ai meu Deus, lá vem. Nossa Senhora. Os alunos, eles ficam animados, eles querem, eles ficam instigados, tá? Você propõe um projeto, os projetos saem, sabe, feitos com carinho, com cuidado, com detalhes, enfim, são indícios que você pode ter de que isso está acontecendo na sua sala de aula, tá? Deixa eu ver aqui, como sempre, se eu anotei alguma coisa que eu não falei em relação à intencionalidade e reciprocidade. Falei, né, como se fosse uma lente de aumento. A questão do foco, gente, a gente precisa entender que hoje essa é uma questão, por todo o acesso que eles têm, enfim, a própria estruturação das cidades, né, sempre com muita informação para tudo quanto é lado, né, outdoors e fachadas de loja, ao todo tempo tem frases, mensagens, cores, brilho, né, a internet com aquele acúmulo de informação. E a gente tendo que se posicionar entendendo que o nosso papel não é ser mais um informador, é ser um formador. E se a gente quer formar um ser humano, não basta uma aula lindamente preparada se não houver, tá? Em devolutiva, essa reciprocidade. Então, a primeira coisa que eu digo, você quer um aluno ativo, seja ativo primeiramente. Para tudo na vida, gente, isso é princípio universal. Você quer que outra pessoa seja de um jeito? Seja você primeiro dessa forma. Dê o exemplo, ensine como fazer. Você quer que os alunos, né, sejam carinhosos com você, se engajem com você, se engaje por eles. Seja carinhoso com eles também, né? Mostre essa atenção. Isso é muito importante. Quer que seus alunos sejam focados? Mostre que você está focado neles, tá? Que você está procurando conhecê-los. Chame eles pelo nome, gente. Primeira e maravilhosa estratégia de conseguir a reciprocidade. Chame seus alunos pelo nome. Janaína, eu tenho 80 alunos. Cara, você que escolheu ser professor de universidade. Você vai ter que aprender a decorar 80 nomes. Você vai ter que desenvolver estratégias, tem técnica, gente. Essa é a realidade das universidades privadas e muitas vezes públicas brasileiras. A gente tem 80 alunos em sala de aula, mas esses são os nossos jovens aqui do Brasil. Essa é a nossa missão de vida, esse é o nosso objetivo. Então a gente precisa se desenvolver para poder alcançar o nosso objetivo. Vocês estão entendendo, gente? Eu digo isso porque para mim decorar nome nunca foi uma coisa fácil. E eu tive que desenvolver técnicas. Existem algumas teorias que eu coloquei aqui como cuidado, tá? Algumas teorias falam que o aluno ele tem que demonstrar quais são os interesses dele nesse processo de desenvolvimento de autonomia. O aluno tem que mostrar qual é o interesse dele, vamos deixar ele buscar e tudo mais, para a gente prover uma educação mais autônoma. Eu quero muito que a gente tenha cuidado com isso pelo seguinte, gente, deixa eu virar aí o videozinho que eu quero ver se tá tendo mensagem aí. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem que saber se os nossos alunos realmente estão preparados para já agirem de forma autônoma. Então, se o nosso aluno, ao longo da formação acadêmica dele, não tem despertado interesse pela educação ou por estudar, a gente precisa compreender que ele ainda não vai ter essa autonomia de ação com muita facilidade, tá? Então, o que acontece? O que é importante, né? É a gente prepará-los para essa atitude mais autônoma, para essa prática mais autônoma. Começa, né, agindo de uma forma um pouco mais... eu não gosto de usar a palavra impositiva, mas
Começa definindo e desenhando mais quais são as práticas que vão acontecer e depois, aos poucos, vai abrindo, né, possibilidades para que eles tragam ideias. Ah, professor, eu gostaria de desenvolver um projeto nessa área. Aí você pode começar assim, trazendo uma gama de temas, por exemplo, de problemas que existem no mundo e que você quer que eles trabalhem em cima desses problemas. Traga essa gama de problemas e deixe que eles escolham um deles. Depois você pode, enfim, até chegar no momento de falar, vocês vão escolher o problema que vocês querem resolver. Mas você tem que ir construindo essa autonomia, porque isso não veio de antes. Ou se veio, eles ainda estão desenvolvendo, né? Eu não posso dizer para vocês que facilmente nas escolas ou na universidade que vocês lecionam, vocês vão receber alunos com essa autonomia. Não vão ainda, porque nós somos os professores que estamos começando a mudar essa lógica da educação. Então, daqui a 10 anos, né, a gente pode dizer que provavelmente muitos professores, né, receberão mais alunos assim, independentes e capazes de escolher o seu próprio caminho dentro da sua sala de aula, mas ainda não, tá? Então, cuidado com isso. E o outro cuidado que a gente tem que ter em relação à reciprocidade, e que isso acaba vigorando muito para a universidade, é a questão dos alunos cansados, tá? Então, na universidade, a gente tem realmente esse ponto de receber muitos alunos que trabalham o dia inteiro, então, à noite, eles estão bem exaustos, né? Isso é uma realidade. O nosso aluno da faculdade, infelizmente, ele tem que trabalhar. Enquanto em muitos países do primeiro mundo, né, gente, os alunos, eles passam anos apenas dedicando ao estudo e só posteriormente eles assumem uma posição de trabalho, aqui não é essa a realidade. Os nossos alunos trabalham para pagar a faculdade, que depois eles não têm ânimo, né, e nem energia para frequentar e, enfim, se desenvolver da forma mais produtiva. Então você precisa adaptar as práticas da sua sala de aula pensando nisso. Você leu novamente, você leu aquela metodologia ativa linda e maravilhosa que é aplicada em Harvard, mas no seu contexto você precisa ver se o seu aluno terá disposição física para corresponder a isso. Pense nisso, tá bom, gente? Beleza? Lembrando, se for fazer pergunta, anota aí para não perder, não sei se já passou alguma. Oi para todo mundo que foi chegando. A gente está falando sobre 3 atitudes mentoras fundamentais, já vamos falar sobre a segunda. E lembra que estamos, para quem está entrando, no SPA Educaetos, que é a semana, né, professores ativos, e essa já é a 4ª live, ok? Vamos lá então, falar sobre a segunda atitude mentora. Deixa eu pegar o apagador. Vou apagar aqui. Ficou alguma dúvida aí, gente? Faz pergunta, por favor. Eu tô achando que a minha sala de aula não tá tendo reciprocidade. Minhas perguntas estão retóricas. Estou ouvindo um silêncio. Se é que a gente pode ouvir silêncio. Acho que sim. Por favor, façam perguntas, tá? Eu gosto de perguntas. A segunda atitude mentora é o significado. Então, o que acontece? Enquanto a intencionalidade e reciprocidade teve o objetivo de você ter o aluno vigilante, ou seja, interessado com você como foco, tendo você como foco, aqui é o momento então, a partir do momento que ele teve você como foco, aqui é o momento que você tem que ganhar o seu aluno. Tá? E não existe forma de você ganhar o seu aluno se você não criar significado naquilo que você está fazendo. Porque se o aluno começar, ele te deu a oportunidade, ele focou em você e ele não viu sentido naquilo que você está fazendo, ele vai procurar outra coisa que faça sentido, gente. Mesmo que faça sentido para ele, o que faça hoje sentido para ele, para você seja uma coisa irrelevante. Mas para ele é o que faz sentido, né? Esse é o grande drama de pai e mãe também, né? Voltando aí, exemplo de paternidade e maternidade, né? A gente olha e fala, meu Deus, o que meu filho está fazendo? Vendo isso ou fazendo isso, por que ele não vai ler um livro, fazer alguma coisa mais importante? Mas ler um livro não é uma coisa mais importante para ele não significou a importância de um livro. Ver o youtuber fulano de tal, para ele é mais importante. Então ele faz aquilo que tem sentido para ele, é simples assim, gente. Então o aluno botou você como foco, ganha esse aluno, gente. Genarista está falando que eu tenho que ser marqueteiro? Exatamente. Vai estudar marketing, gente. Sabe? Você tem que contar histórias, você tem que mostrar para ele, emocionar ele. Você tem que fazer com que aquilo que você está passando se torne algo de valor para ele.
Essa é a palavra da mediação do significado, da atitude mentora do significado. O que você está ensinando tem que ter valor. Gente, para qualquer coisa na vida, pensa em você. A gente às vezes fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer para ensinar meus alunos? A primeira coisa que você tem que fazer é pensar em o que você gostaria. Como você gostaria que fosse com você? Né? O que te faz ter o desejo de aprender? Se algo não tem valor para você, você não vai focar naquilo. Você não vai se manter focado naquilo, né? Então ainda, você pode, gente, estar estudando uma coisa muito chata, mas você estuda com garra, você quer passar no concurso. Tem um valor, o valor é o concurso, mas então você faz, né? Agora, o sentido que eu quero que vocês deem aqui, gente, por favor, aproveite essa oportunidade de dar valor e dê um valor que seja realmente transformador, tá? Não tente dar valor à nota da prova. Vamos acabar com essa educação que o valor que o professor quer dar para o aluno é presta atenção que vai cair na prova. Não, por favor. Porque ele vai esquecer isso não vai transformar realmente, isso não vai humanizá-lo. A Educaeta, gente, eu não chamei escola de formação de professores. Ela é uma escola de formação de professores, mas eu chamei de escola de formação humana. Porque nós, professores, estamos formando seres humanos. E enquanto a gente não entender que esse é o nosso papel, enquanto a gente não parar e pensar o que é formar um ser humano, o nosso trabalho ele será superficial, gente. Então, o valor que você vai dar aqui, ele tem que estar ligado a isso também. Tá? É de ser humano para ser humano. E aí, na sua área do conhecimento, você vai pensar como dar esse valor. E esse valor, ele precisa, né, fazer sentido tanto em âmbito cognitivo, então ele vê a importância, né, do seu desenvolvimento intelectual enquanto ser humano, quanto também afetivo. O que é isso? É ele entender também que isso, de alguma forma, o constrói na sua prática de vida, né? Que a partir disso ele pode aprender a ter um posicionamento no mundo mais empático, mais colaborativo, criativo, pensando na solução de problemas que realmente existem, no desenvolvimento de algo que precisa ser desenvolvido. E a coisa mais importante, né? É não deixar uma marca no mundo que seja uma marca autêntica, tá? Então você precisa criar valor, você precisa criar sentido àquilo que você está fazendo. Existem vários gatilhos que você pode utilizar para isso, né? O storytelling é um deles. Storytelling é uma palavra em inglês, mas é contação de histórias, tá? É você trazer tanto a história daquele autor, quanto daquela teoria, quanto uma história sua em relação a isso que você está trazendo, ou alguma história que tenha marcado a humanidade. Essa é uma das formas de você criar sentido, de você criar valor, tá? Se você mostra também o uso, ou a possível transformação, ou o que ele, a partir disso, né, poderá gerar para sua família, começa tentando gerar valor para as pessoas que estão mais próximas dele, né, para o contexto social mais próximo dele, e depois até para essa ideia de mundo, essa ideia global, tá? Você que vai ter que pensar também diante da sua turma como você pode criar esse significado, mas tenha isso na cabeça, tá? Isso é muito importante. Vamos conferir aqui o que eu anotei a mais para falar. Gente, a cena aí que eu já vou virar para ver se vocês estão entendendo, por favor, tá? Ó, botei aqui, tornar relevante. Ah, eu não falei dos indícios. Assim como na intencionalidade e reciprocidade, o indício era, você faz perguntas e as perguntas não estão sendo retóricas, ou seja, os alunos estão respondendo, um indício do significado é, os alunos estão fazendo perguntas. Não só eles estão respondendo, como eles estão fazendo perguntas. Se seus alunos começam a fazer perguntas em sala de aula, sabe o que a sua sala de aula está passando de mensagem? Os alunos estão buscando o significado das coisas. Se eles estão buscando o significado das coisas, entender as coisas, significa que o foco está em você. Significa que a intencionalidade vai levar ao aprendizado. Começa a te perguntar, quer saber mais, quer leitura a mais, quer materiais complementares. E aí você vai dando, vai estimulando, né? Vai ensinando eles a pesquisarem, a se aprofundarem.
E também o indício, gente, é quando você tem um espaço de confiança dentro da sua sala de aula. Os alunos, eles se sentem à vontade de arriscar, se sentem à vontade de tentar, de errar. Isso significa que eles estão buscando esse significado, esse valor, estão dispostos até a errar para encontrar esse sentido daquilo que você está fazendo, tá? Então é muito bom você criar esse ambiente de significado, tá? Deixa eu voltar aí. Vamos voltar aqui. E aí, estão acenando? Beleza, não entrou nenhuma pergunta aqui não, né, gente? Então, vimos a primeira atitude mentora, intencionalidade e reciprocidade. Vimos agora a segunda atitude mentora, significado. Isso tem que estar no seu foco. E existe uma terceira coisa, gente, que é fundamental para que você tenha certeza de que aquilo que você está ensinando está fundamentado. Porque o fato dele ter dado valor, o fato dele ter significado, ainda não representa para você de que ele realmente aprendeu, tá? Você está fazendo avaliação formativa, que a gente conversou lá na segunda live, você está fazendo essa avaliação processual, você está avaliando ele, você está fazendo coaching, que a gente falou na aula passada, ou seja, né, dando feedbacks, vendo como é que ele está desenvolvendo, como é que ele está crescendo. Quem está aqui desde a primeira live está entendendo o que eu estou falando. Mas aí agora, o que você precisa fazer? Você precisa observar se aquilo que você ensinou, se o aluno consegue pegar aquilo que você ensinou e aplicar em outros contextos. Se ele conseguir fazer isso, significa que você alcançou a terceira atitude mentora, que eu já vou escrever ali qual que é. Alguém arrisca aí qual que é o nome? Eu já falei disso numa live. Eu já fiz um post sobre isso também. Essa terceira atitude mentora, gente, ela nos diz que o aluno alcançou a essência daquilo que você ensinou. Porque se ele consegue pegar isso e utilizar em outras situações, é porque ele é... Ai, meu Deus, Badaró, você me emocionou muito. É isso mesmo. Ai, nossa, fiquei muito emocionada agora. É a transcendência. Badaró, você tá um aluno aplicado demais. Eu tô muito feliz. Gente, ó, não perde uma live, tá? Vê todos os meus posts, comenta, participativo. Esse é o aluno dos sonhos, gente. Por favor, eu quero mais gente aqui também, igual o Badaró. Badaró, ensina esse povo a ser aluno, por favor, tá? É isso, gente. A terceira atitude mentora é a transcendência. Vou voltar pro lado de lá, tá? Fica aí. Vamos apagar. Então, a gente vem para a terceira, que é a transcendência. Então, o aluno, ele é capaz de pegar isso que ele aprendeu e transcender para outras situações. Ou seja, aplicar em outras situações, tá? Ele significa que você ensinou isso aqui, tá? E aí ele identificou no núcleo daquilo que você ensinou, existe isso daqui. E aí ele esteve diante de uma outra situação. E essa outra situação, de repente, o que ele verificou naquela situação? Ó, isso daqui. A pizza chegou. Ele identificou isso daqui. Aí o que ele viu? Nossa, então isso aqui se liga nisso. Então, o que eu apliquei nesse contexto, eu posso aplicar nesse contexto. Aqui, gente, quem adivinhar o sabor da pizza que tá chegando, vai ganhar um caderninho da Educaetos, tá? Vou mandar pelo correio. Mas vamos voltar aqui. Então, olha só. Ele percebeu que existia um padrão igual em uma situação e em outra situação. E aí ele sabe como ele agiu nessa situação na sua sala de aula, ele sabe que aqui ele precisa agir de uma forma similar, mas não igual. É similar, porque ele vai se adaptar a esse novo contexto. Tá, gente? Isso vale para tudo. Vamos pegar. Você está usando a aprendizagem de idiomas, tá? Isso vale muito para aprendizagem de idiomas. Você ensinou para ele o uso, por exemplo, de um phrasal verb no inglês, tá? E mostrou o sentido, né, do uso daquele phrasal verb. E aí, em uma outra situação, né, que a frase era distinta, né, a comunicação, o conteúdo da comunicação era distinto, ele percebeu que ele poderia pegar aquele phrasal verb
e adotar naquela situação. Para a linguagem, a gente faz isso o tempo inteiro, tá, gente? A gente fala, a bola caiu, tá? Aí depois, quando outra coisa cai, a criança, né, no caso, ela sabe que ela pode falar caiu também. Ela percebeu o padrão do que significa cair. Não precisa só a bola cair para ela achar que o caiu só se usa com a bola. Vocês estão entendendo? Eu estou trazendo um exemplo bem simples, né? Qualquer outra coisa que caia, ele consegue perceber. Ah, quando algo está assim, né, e pende até o chão, a criança não vai pensar pende até o chão, vocês entenderam, né? Então também eu posso utilizar caiu. E é muito engraçado, na verdade, quando a criança está desenvolvendo a fala, eles utilizam associações muito engraçadas que às vezes não fazem sentido, mas que você consegue. Não fazem sentido assim, fazem muito sentido, não é o correto, mas que fazem muito sentido, né? Então, para tudo isso, para o pensamento matemático, soma, multiplicação, até os pensamentos mais complexos, né, dentro da matemática, os alunos podem fazer essa associação, mas para tudo, gente, tá? E isso é muito utilizado na filosofia. A transcendência é muito utilizada na filosofia. Então, você tem aqueles princípios que são considerados os princípios universais, que foram trazidos por diversos estudiosos, Platão e também os princípios herméticos, por exemplo, e você consegue compreender isso em contextos distintos. Mas isso vale para toda e qualquer área, né? Você está no direito penal, sei lá, no direito, não precisa ser o penal, né? E você trouxe um conceito, né, sobre... Eu não entendo nada de direito, não sei porque eu estou tentando trazer esse exemplo, tá? Mas, enfim, algum contexto legal que depois o aluno consegue pegar aquele contexto diante de uma situação distinta, que é aquela que você trouxe, por exemplo, no júri simulado dentro de sala de aula, e consegue aplicar. E isso é muito claro quando a gente está tendo uma conversa e a gente lembra uma coisa que a gente ouviu e aí a gente comenta naquela conversa e aí a gente consegue contribuir, ou seja, utilizar isso dentro de um contexto distinto, mas por quê? A gente conseguiu ver a conexão entre as duas coisas. Isso é fantástico. Isso aqui significa, cara, comemora, tá? Solta balões aí, tá? Porque o aprendizado, meu balão tá ficando meio feio, mas o aprendizado aconteceu, pode comemorar. E aí depois tem as outras 7 atitudes mentoras que ele fala. Eu vou só comentar brevemente da última, que é a consciência da modificabilidade. O que é isso? É quando nós entendemos claramente que todo aluno é modificável. E a gente consegue passar isso para o nosso aluno. Todo aluno é modificável, independente de qual é a situação cognitiva dele. Por quê? Forster trabalhou com muitos alunos com discapacidades, vamos colocar dessa forma, no português de Portugal eles usam muito assim. Alunos com alguma limitação cognitiva, e ele conseguiu gerar muitas transformações, tá? Então é importante a gente ter isso com a gente e auxiliar os nossos alunos a terem esse sentimento de competência, de que tudo pode ser superado, beleza? Gente, vocês estão vendo a mensagem aí, quem tá chegando agora, tá? Quer receber a oferta do Dia dos Professores do curso de Aprendizagem Ativa na Prática, chama inbox, tá? Vou voltar aí, beleza? Então vamos lá. Gente, tô de volta. Vamos ver aqui o que tem. Vamos ver se alguém adivinhou. Mussarela e calabresa, não. 4 queijos. 4, gente, chegou perto demais. 4, não. Gente, quem falou 3 queijos? Olha só. Gente, ó aqui. É 3 queijos, mas rolou uma marmota, tá? Rolou uma marmota. Eu vou contar pra vocês, tá? Isso aí é falsidade, isso aí que tá acontecendo, tá? Que ela é minha filhada. Meu marido deve ter mandado mensagem pra ela, tá bom? Isso foi injusto. Injusto com outros que tentaram, tá? Mas, enfim. Aí, ó, ela rindo. Gente, deixa eu ver as perguntas que tem aqui. Então, é pizza de 3 queijos, gente. É porque realmente não é muito normal de acontecer. Mas depois eu vou sortear. De acontecer não, né, gente? De produzir, mas enfim. Depois eu vou fazer outros sorteios, prometo. Ai, meu Deus, a pergunta... Não tem pergunta. Gente, então, alguém tem pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida em relação às atitudes mentoras? Estão conseguindo ver a narrativa que a gente está criando da primeira live até agora? Estão conseguindo ver? Alguém quer participar da live? Gente, eu quero alguém participando da live comigo. Pode ser?